retomar a nossa discussão. O coffee break é sempre um risco. Redução da... Tá. Assim, o coffee break é sempre um risco de redução da audiência, mas eu não estou tão preocupado com o número, estou preocupado com a qualidade do debate. Então, nós temos aqui uma sessão que se segue à sessão anterior, no sentido que nós queremos refletir sobre o caso brasileiro à luz da experiência internacional. Esse é o propósito da primeira palestra, olhar o que se passa no resto do mundo e vamos extrair, não lições, que eu acho que a palavra não é essa, mas extrair elementos que possam ajudar na reflexão sobre os problemas que o Brasil tem passado e das dificuldades para avançar nesse tema. Então, nós temos aqui, como disse, na mesa, 3 pessoas que eu não preciso falar sobre currículo de nenhum deles, com isso nós perderíamos algum tempo. Então, eu vou pedir, sem maiores delongas, que o Marcos faça a sua apresentação e, na sequência, a gente tem as intervenções do Rubens e do Nakano. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite. Estou só aguardando aqui a colocação da apresentação. Bom, mas a gente já pode começar falando, né? Quando a gente fala de processo orçamentário no Brasil, já está aqui. Quando a gente fala de reforma do processo orçamentário, né, a primeira coisa é o que é e para que serve, né? Reformar o processo orçamentário significa estabelecer novas regras para elaborar, votar, executar, controlar e avaliar o orçamento, né? No caso brasileiro, eu acho que 2 coisas são muito importantes nessa reforma. Primeiro, fixar receitas realistas. Como eu vou mostrar ao longo da apresentação, as receitas são sistematicamente jogadas para cima ao longo do processo orçamentário. Em segundo lugar, melhorar a qualidade e a transparência do gasto público, né? Um argumento que eu ouço muito, inclusive de gente de primeiro e segundo escalão de governo, é para que vai mexer com reforma do processo orçamentário se o orçamento já é todo rígido, o orçamento já é todo determinado por outras leis. Tem uma lei da Previdência que diz quanto vai gastar com benefícios sociais. Tem uma lei com gasto mínimo de educação, uma lei com gasto mínimo em saúde, uma lei dizendo quanto vai ser gasto com benefícios assistenciais. Então, o orçamento já estaria pré-determinado, né? O número mágico apresentado é de que 90% do gasto é pré-determinado. Fazer uma reforma do processo orçamentário só por causa de 10% do orçamento, né? Não seria o caso de fazer reforma nas outras leis? Bom, quem faz esse argumento tem um ponto, né? Um ponto positivo, que é o seguinte: reformar o processo orçamentário não é a mesma coisa que fazer reforma fiscal, né? Reforma fiscal é alguma coisa mais ampla e a reforma do processo orçamentário é uma parte que eu considero bastante importante dessa reforma fiscal. A reforma fiscal envolve coisas muito maiores, como reforma da Previdência Social, reforma das despesas mínimas em educação e saúde, a forma como elas são fixadas, reforma da despesa de pessoal, como você contrata e como você remunera o pessoal do setor público, e toda a reforma tributária, e todas essas outras reformas que estão listadas aí nessa transparência. Agora, a reforma do processo orçamentário tem o seu lugar atuando naqueles 2 pontos que eu enfatizei inicialmente. Pelo menos naqueles 2 pontos: melhorar a qualidade, melhorar a transparência, um ponto, e o segundo ponto é gerar estimativas de receita realistas. O que eu enxergo como reforma do processo orçamentário? Em primeiro lugar, acabar com o que eu chamo de planejamento soviético no Brasil, que é o plano plurianual, né? A gente conhece a estrutura constitucional do Brasil, em que o orçamento teria 3 fases: um plano plurianual de 5 anos, depois uma lei de diretrizes orçamentárias anual, que daria os grandes números, as grandes diretrizes do orçamento, e, por fim, o orçamento com os detalhes de receita e despesa. Então, você iria do planejamento de longo prazo para o curto prazo. Isso não funcionou. O processo político se dá todo em cima do orçamento,
das decisões, as decisões se dão em cima do processo orçamentário, da lei orçamentária, e o plano plurianual virou um grande mastodonte que consome tempo da administração do Poder Executivo para elaborar esse plano. Funcionários em todos os ministérios são destacados para fazer esse plano. Depois esse plano vai para o Ministério do Planejamento, que gasta mais tempo, vai para o Congresso, ocupa tempo de votação. Uma vez votado e aprovado, vai para o arquivo e ninguém mais olha para ele, né? Então, uma primeira coisa do processo orçamentário seria reformular o PPA, transformá-lo, em vez de um hiperorçamento que não tem muito sentido, nas grandes diretrizes, usar o PPA para fazer a consistência fiscal de longo prazo, né? Qual é a trajetória de receita esperada, a trajetória de despesa total esperada, a trajetória da minha dívida, qual é o déficit sustentável, qual é o resultado primário que eu espero obter, né? Isso daria muito mais utilidade e reduziria o custo do processo orçamentário. Em segundo lugar, a questão da estimativa de receita, que precisa ser realista. Os pontos em vermelho nessa transparência eu vou tratar mais em detalhe adiante. O terceiro ponto é melhorar a qualidade do investimento público. A gente não só investe pouco, como a gente investe mal no Brasil. Quarto ponto, a consistência fiscal de médio prazo, é justamente o que eu acabei de falar. Você tem uma trajetória para os seus dados fiscais de longo prazo. Em quarto lugar, a integridade da execução orçamentária. Hoje, você tem um excesso de orçamento para pouco recurso orçamentário. E isso acaba levando a um acúmulo de restos a pagar. Você tem um orçamento paralelo ao orçamento inicial. Depois você tem os episódios de contabilidade criativa. É preciso melhorar a forma de contabilidade no Brasil, e isso exige que você tenha um grupo técnico que faça um processo contábil, regras contábeis críveis, e que sejam obedecidas por todos os membros da federação. Por fim, evitar o enrijecimento adicional do orçamento. Eu quero discutir aqui nessa planilha essa tese de que 90% do gasto é pré-determinado. O que eu fiz aqui... Tem como eu sair daqui, não, né? Hein? Como é que eu aponto aqui? Tem como apontar? Tem como apontar? Opa, só piorei a situação. Muito bem. O que eu fiz aqui foi abrir a despesa primária do governo federal em 2014 nos seus principais itens de despesa, né? Então, vou começar pela conclusão. Eu quero saber o que é rígido e o que é flexível ou o que é parcialmente rígido na despesa total. Bom, a minha conclusão é que, efetivamente, 80% da despesa é rígida, no sentido de que é predeterminado por outras leis, por outras regras, que o orçamento não pode mexer. E 14% é gerenciável, 6% é semi-rígido. Bom, 80% não é muito diferente de 90%, o orçamento é muito rígido. Mas o que a gente tem que olhar é o seguinte, que o semi-rígido e o gerenciável são 200 bilhões de reais. Então, embora seja um percentual pequeno do orçamento, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro sobre o qual você pode melhorar a gestão, sobre o qual você pode, de um ano para o outro, avaliar se aquela despesa deve continuar ou não. Então, não só em termos de melhoria de qualidade e transparência, mas também no volume de recursos envolvidos, é um pouco falacioso você dizer que o orçamento é todo pré-determinado, porque 20% do orçamento é muito dinheiro, até mesmo 10% do orçamento, que seriam 100 bilhões, é muito dinheiro, né? Como é que eu fiz essa avaliação do que é rígido, do que não é rígido? Por exemplo, lá em cima, abono... Opa!
abono salarial e seguro-desemprego. É absolutamente rígido. A lei determina quem tem direito a receber abono salarial e quem tem direito a receber seguro-desemprego. O governo não pode, uma vez existente essa lei, o governo não pode negar a ninguém que tem direito ao recebimento disso aí. Se eu quero diminuir a despesa com abono salarial e seguro-desemprego, eu preciso mudar a lei. A mesma coisa com benefícios previdenciários. A mesma coisa com benefícios previdenciários ou com benefícios de assistência social, não é? Já o Bolsa Família é diferente, é um programa que tem alguma flexibilidade, porque o governo pode, ao longo do tempo, excluir famílias que não estão mais no critério de elegibilidade. O governo pode optar, aumentar ou não o número de bolsas disponíveis. Embora seja politicamente difícil, em momentos de ajuste isso é feito. Esse ano, por exemplo, está sendo feito, né? Quando a gente olha as despesas em saúde e educação, é muito interessante. Em geral, as pessoas costumam dizer que saúde e educação é fixo. Não é fixo. O que é fixo, ou rígido em saúde e educação, é o mínimo constitucional. Acima do mínimo é uma despesa gerenciável. Então, a gente olha que em 2014, em saúde foi gasto só o mínimo. Não se gastou-se apenas 1 bilhão acima do mínimo. Mas já na educação, gastou-se 21 bilhões acima do mínimo constitucional, em 2014. O setor de educação foi a área que mais aumentou o gasto público, o gasto primário nos últimos anos, uma série de programas novos, Pronatec, Ciência Sem Fronteira e muitos outros, que surgiram e foram se agregando. O meu argumento aqui é o seguinte: se nós tivéssemos um processo orçamentário mais organizado, que avaliasse adequadamente os novos programas, fizesse um filtro antes de se permitir a entrada de um novo programa, um filtro técnico que bloqueasse programas não adequadamente desenhados, possivelmente a despesa com educação teria crescido menos e o orçamento fosse menos volumoso em 2014. Bom, aí você tem despesa de educação que é rígida, a despesa de investimento que é flexível e é a tradicional vítima dos ajustes orçamentários, os investimentos são fortemente cortados em todo ajuste orçamentário, né? Você tem as outras despesas primárias obrigatórias, que aparecem como rígidas também, mas, na verdade, elas não são totalmente rígidas, porque parte dessas despesas obrigatórias são decisões, são decretos, canetadas, que decidiram, por exemplo, aumentar uma subvenção econômica, aumentar um juro subsidiado, né? São decisões que, uma vez criadas, permanecem por alguns anos, mas podem ser submetidas ao escrutínio de uma análise técnica, de um processo orçamentário organizado, em que se impeça a criação de novas despesas nesse sentido, ou até mesmo se revertam algumas subvenções e benefícios concedidos no passado. Enfim, esse argumento de que não vale a pena fazer reforma orçamentária porque o orçamento é rígido, ele, na verdade, não me parece correto, tanto pelo volume de recursos que é gerenciável, quanto pelo fato de que a reforma do processo orçamentário, por si, vai começar a mostrar problemas, vai começar a mostrar quais despesas obrigatórias não são eficientes e precisam ser revistas. Bom, a questão da estimativa de receitas, né? Aqui, nessa primeira coluna, são as receitas estimadas pelo governo quando o orçamento entra no Congresso. Na segunda coluna, são as receitas estimadas pelo governo, são as receitas fixadas quando o orçamento sai do Congresso. E vocês veem que a diferença é quase sempre na casa de 20 e poucos bilhões. Então, há uma tendência do Congresso a aumentar a estimativa de receita, né? Isso é feito porque é conveniente para as duas partes. É conveniente para o Executivo ter um orçamento com a receita superestimada, porque, em seguida, o Executivo pode contingenciar o orçamento. E, ao fazer isso, ele gera a famosa frase a respeito dos orçamentos no Brasil, que já foi pronunciada aqui uma vez, de que o orçamento é uma peça de ficção. É justamente por causa disso, porque o orçamento que sai do Congresso não é o orçamento que é executado. O Executivo escolhe o que ele vai executar ou não, dentro das restrições legais. Isso serve muito bem para o Executivo, porque ele desenha o orçamento como ele quer, e serve como instrumento de barganha com o Congresso, liberando ou não os recursos de interesse desse ou daquele parlamentar, conforme o apoio político. Do lado legislativo, é obviamente interessante, porque quanto maior a estimativa de receita, mais despesa dos seus interesses
os parlamentares colocam dentro do orçamento. E depois vão brigar pela efetiva execução daquela despesa, né? Bom, quando a gente olha a receita efetivamente realizada, no primeiro ano, por exemplo, houve uma frustração de 5,2 bilhões. No segundo ano, mesmo a receita aumentada pelo Congresso foi superada pela receita obtida, de 20 bilhões. Isso não quer dizer que o Executivo e o Legislativo foram conservadores na hora de estimar a receita. Na verdade, a coisa aí é mais complexa um pouco. Na medida em que você, todo ano, joga o orçamento para cima, você automaticamente obriga a Receita Federal, o governo, a sair correndo desesperadamente atrás de receitas para cumprir aquelas despesas que estão lá dentro e ainda fazer um resultado primário. Então, é um jogo de permanente aumento da carga tributária. Além disso, os resultados aqui do realizado frente ao fixado no orçamento decorrem muito de surpresas no fluxo, no ritmo da economia. Então, em 2010, por exemplo, a receita foi muito afetada pela recessão de 2009. Em 2011, ela foi muito afetada, positivamente afetada pelo grande crescimento de 2010. Mas a gente vê nos últimos 2 anos, nesses 2 últimos anos aqui, que mais ou menos a vaca foi para o brejo, né? Uma forte crise fiscal, nem mesmo a receita inicial estimada pelo Poder Executivo foi cumprida, e houve um grande hiato, uma grande frustração de receita esperada. Esse é um modelo que precisa mudar para que a gente tenha efetivamente uma restrição orçamentária forte, para tudo que está, toda a receita que está orçada possa ser obtida sem que a Receita Federal tenha que sair correndo atrás de refis, atrás de excedente de dividendos de estatais ou outras receitas extraordinárias, né? Para que a gente possa ter um sistema tributário minimamente saudável e não enxertado por um monte de receitas não repetitivas, né? Bom, o segundo ponto relevante da reforma do processo orçamentário seria o investimento público. Eu gosto de falar do investimento público citando alguns casos, né? Então, vamos ver esse caso que eu tirei do Tribunal de Contas, no relatório do Tribunal de Contas da União. No contorno ferroviário de Araraquara, o projeto foi iniciado pelo Ministério dos Transportes em 99. O projeto executivo foi concluído em 2001, e o projeto referente ao pátio de Tutóia foi elaborado em 2006. A obra foi licitada em 2007. Durante a execução, o aterro sanitário inicialmente removível adquiriu grandes proporções, o que geraria para sua transposição impacto de remoção, transporte e armazenamento. Com isso, houve alteração de traçado da via férrea em relação ao inicialmente planejado, ou seja, enquanto estavam fazendo o projeto, surgiu um lixão no meio do trem, do caminho do trem, e tiveram que desviar o projeto. Então, com isso, houve alteração do traçado da via férrea em relação ao inicialmente planejado, decorrente de falta de aderência do projeto executivo à realidade do momento. Até a presente data, após 9 anos de início da obra, a obra do contorno ferroviário de Araraquara não foi concluída e o pátio de Tutóia não será construído. A desatualização e inadequação dos projetos também tem contribuído para o atraso das obras. Ou seja, é um exemplo de uma obra mal planejada, mal executada, que não chegou ao final depois de 9 anos, embora não esteja aí, já é de se esperar que o orçamento estourou em função dos atrasos e inadequações. Esse é um caso típico, não é uma exceção, é assim que funciona o investimento público no Brasil, de péssima qualidade. O problema que eu vejo aí é o seguinte: você tem um conflito entre a necessidade de planejamento que os investimentos públicos requerem, planejamento que, em geral, toma muito prazo, né, e o timing dos mandatos eleitorais. Todo governador, prefeito ou presidente da República entra no poder querendo iniciar uma obra para terminar dentro do seu mandato e chamar de sua, né, deixar a sua marca. Acontece que, quando chega, não tem projeto elaborado, projeto disponível, e aí toca um projeto qualquer, pega uma obra qualquer com um projeto mal feito, faz a licitação com um projeto básico. A partir da licitação com o projeto básico, começa a obra, esse projeto básico não é suficiente, começam a surgir os problemas, como no caso daquele exemplo, você tem que fazer aditivos contratuais,
A obra vai ficando mais cara. Quando o governo não tem dinheiro para pagar o aditivo contratual, a obra para, né? Os aditivos são muito comumente usados como veículos de corrupção, né? Porque não fica claro se o projeto é ruim mesmo ou se a empreiteira está forçando a barra, né? E você termina com uma obra cara, inacabada e de baixa qualidade, né? Outro problema que nós temos com o investimento público é que o orçamento é feito em base anual. Então, se eu vou construir uma ponte e a construção dessa ponte dura 5 anos, eu coloco no orçamento apenas a verba para o primeiro ano da ponte, para fazer a fundação da ponte. Nada me garante que vai haver verba no orçamento seguinte para conseguir construir a segunda fase da ponte. Então, é muito comum acontecer que obras parem por falta de orçamento. Embora esteja em andamento, alguém foi lá e tirou o dinheiro daquela ponte e designou para outra obra que ainda nem começou, por exemplo, né? E um terceiro problema no orçamento é a absoluta falta de informação a respeito das obras em andamento. O Tribunal de Contas, quando vai fazer uma auditoria, ele não tem uma relação global de todas as obras da União em todos os estados e todas as cidades. É uma falta de informação absurda. Os sistemas, cada sistema tem um pedacinho de informação que não conversa um com o outro, né? Então, o que pode ser feito? Quais são as consequências, né? A maioria, eu já falei, obras inacabadas, orçamento estourado, baixa qualidade das obras. Outra coisa muito comum, equipamentos que são comprados e ficam ociosos. Então, isso é muito comum na área de saúde, né? Faz-se um programa de colocação de tomógrafos nos vários hospitais do Brasil. Aí compra um monte de tomógrafo e aí vai ver, não tem lugar, não tem ambiente adequado no hospital para colocar o tomógrafo, ou não tem dinheiro para pagar os insumos para operar aquele tomógrafo. Então, você não consegue prestar o serviço final, você faz a despesa com equipamento e aquilo fica perdido, né? E, por fim, o acúmulo de restos a pagar, que eu já citei, né? Relembrando, se eu tenho um orçamento muito maior do que a disponibilidade financeira, porque eu superestimei a receita, e ao superestimar a receita eu aumentei a despesa orçamentária, eu não vou ter dinheiro para pagar tudo. Então, se eu não tenho dinheiro para pagar tudo, a estratégia de cada gestor público é tentar garantir a sua verba. Então, ele acelera o processo de pagamento da aquisição, da obra ou de qualquer outro programa, inclusive contrariando a lei. Então, eu vou comprar algumas cadeiras, eu nem comprei as cadeiras ainda, eu já empenhei, já estou botando para liquidar a despesa, porque se essas cadeiras não chegarem e eu não tiver que efetivamente desembolsar e pagar, pelo menos eu já garanti a verba e eu posso jogar isso em restos a pagar no exercício do ano seguinte. Então, a figura do restos a pagar, que era para ser alguma coisa residual, para ajustar a despesa feita ali no final do ano, que não deu para pagar no final do ano, acaba virando um monstro. Todo mundo usa restos a pagar para garantir a sua posição no orçamento, e os restos a pagar vão passando de um orçamento para outro, de um orçamento para outro, ao longo do tempo. Então, é preciso organizar esse processo, né? É preciso dar um mínimo de lógica, e é isso que é fazer reforma do processo orçamentário, né? Então, o que a gente poderia fazer? Como foi citado na palestra do professor Downes, um orçamento multianual para investimentos, que é prática em vários países, né? Com definição de espaço fiscal. Eu vou fazer uma ponte, eu tenho... essa ponte vai ser feita em 5 anos, então ela já sensibiliza o gasto orçamentário nos próximos 5 anos. E assim eu fico sabendo, tendo a minha projeção de receitas bem feita e as projeções macrofiscais bem feitas, eu fico sabendo exatamente qual é o espaço fiscal que eu tenho para novos investimentos, dada a meta de resultado primário que eu quero atingir, ou se eu não tenho espaço fiscal, né? Então, fica bem definido o espaço para fazer investimento, eu não começo um investimento que eu não vou conseguir acabar, porque eu não vou ter dinheiro para pagar. Em segundo lugar, a ideia de quebrar aquele conflito entre o curto prazo do político e o longo prazo do planejamento. E a ideia aí é fazer um banco de projetos. O que é isso? Vários ministérios enviam para uma central, para o Ministério do Planejamento, ou o que for, iniciativas de investimento, propostas de investimentos que devem ser feitos pelo setor público. Essa central de investimentos começa a peneirar os projetos, né? Faz primeiro uma avaliação básica, que não gasta muito dinheiro, descarta os piores projetos, aqueles que são absolutamente inviáveis, e vai
aprofundando as avaliações e fazendo várias peneiras nos projetos. Aqueles projetos que forem ficando nas sucessivas peneiras vão demonstrando que são bons e chega até a se fazer o projeto executivo, que é um projeto caro, detalhado e que só vale a pena fazer para projeto que efetivamente tem chance de ser executado. Aqueles projetos que passaram por toda a peneira e chegaram ao projeto executivo entram num banco de projetos, né? Isso só se pode colocar no orçamento o projeto que está dentro desse banco, né? Então, quando o governante assumir, ele vai ter lá um banco de projetos, ele vai poder escolher, dentro daqueles projetos, qual que ele quer que seja executado e que tenha a sua marca pessoal, em vez de sair catando qualquer coisa, fazendo um projeto básico qualquer para começar uma obra logo, né? Então, você só entra no orçamento o que está no banco de projeto, a prioridade de desembolso é para os projetos que já estão em andamento, e agrega isso a um cadastro geral de obras, georreferenciado, com todas as coordenadas geográficas, num sistema de internet que existe em vários países, o Chile, aqui do lado da gente, tem isso, que você clica na internet, naquele estado, naquela cidade, sabe todas as obras públicas que estão sendo feitas ali, com cronograma físico-financeiro, com cronograma, com toda a descrição da obra, com a execução, tudo que já foi feito, os problemas que estão sendo enfrentados, facilita muito a transparência, a avaliação e o controle. Quer dizer, reforma do processo orçamentário é basicamente organizar, dar lógica a alguns procedimentos que hoje estão muito soltos e que, ao estarem soltos, permitem que qualquer um vá lá e agregue, pendure uma despesa nova no orçamento, o que vai gerando aquele fenômeno do enrijecimento do orçamento. Eu falei que os restos a pagar são um problema, que vão se acumulando em função da disputa pelos orçamentos, pelas verbas, pelo dinheiro que é menor que o orçamento. Então, basta aqui mostrar um dado interessante nessa primeira tabela, que mostra que em 2004, cadê a bolinha vermelha? Aqui, em 2004, o estoque de restos a pagar no orçamento era de 0,7% do PIB. Em 2014, isso já estava em 3,6% do PIB. Então, nós temos uma bola de neve de restos a pagar, que é uma coisa que distorce as prioridades, ajuda a transformar o orçamento numa peça de ficção, porque a cada ano o que você está executando é vários orçamentos do ano anterior e não o orçamento daquele ano, né? Por fim, a ideia de evitar a ampliação da rigidez da despesa, né? Como eu acabei de falar, num processo desorganizado de orçamento, fica fácil pendurar despesas novas no orçamento sem avaliar se aquela despesa faz sentido, se aquele programa é adequado, né? Então, estabelecendo-se um cronograma mínimo de avaliação de novos programas, alguma coisa do tipo, programas que vão gastar acima de X% da receita e que vão ser perenes ao longo de vários anos, tem que passar por uma avaliação ex ante para ver se esse programa é adequado, qual é a falha de mercado que ele está resolvendo, né? É a melhor forma de resolver essa falha de mercado, quais são os objetivos da intervenção, será que esse programa atrapalha a concorrência na economia, será que esse programa, de alguma forma, piora a produtividade da economia, quais são os efeitos negativos e os efeitos positivos, né? Juntando isso, essa avaliação dos programas mais caros e que tendem a perdurar ao longo do tempo, com uma estimativa de receita mais realista, a gente tem um orçamento de melhor qualidade, né? Vou mostrar alguns números aqui que mostram a potencialidade de a gente fazer esse tipo de controle. Lá naquela tabela inicial, em que eu mostrei os vários gastos, tinha uma linha lá chamada Outras Despesas Primárias Obrigatórias. Eu abri essas outras despesas primárias obrigatórias para ver o que é rígido aí e o que não é, o que é gerenciável, né? Então, a gente vê que metade das despesas obrigatórias realmente é rígida. São débitos e sentenças judiciais, decisões da Justiça, que efetivamente têm que ser pagos. Mas há outras coisas, como equalização de juros, subvenções econômicas, que levam um dinheiro razoável e são decisões cotidianas de ministérios que decidiu fazer uma política X ou Y de incentivo a esse ou aquele setor, né?
A gente precisa avaliar essas políticas, ver se essas políticas são consistentes, se elas devem continuar e, sobretudo, evitar novas políticas nesse sentido que não sejam boas. Até mesmo nesse item aí de benefício aos servidores, tem alguma coisa que é flexível, né? Eu chamo a atenção de vocês para esse item, assistência médica de servidores. Tem uma série de planos de saúde, cada órgão tem seu plano de saúde, né? E alguém já avaliou qual a gestão desse plano de saúde, se eles fazem perícia médica, se eles põem limite máximo de despesa, se eles exigem complementação da despesa pelo servidor, né? Eu tenho certeza que não, né? Eu observei já alguns casos de reforma de planos de saúde de servidores que geraram enormes economias. Então, quando a gente cria um processo de avaliação da despesa, inclusive avaliação prévia de novos programas que estão sendo criados, a gente evita o acúmulo de uma série de despesas que, de repente, se tornam obrigatórias e ninguém sabe por quê. Bom, eu falei até agora das despesas primárias, né? Mas a gente tem que chamar a atenção também e olhar algumas despesas que no orçamento não são consideradas como primárias, são chamadas de despesas financeiras, mas que acabam, em algum momento do tempo, gerando despesa primária, né? E a mesma lógica de criação de programas sem adequada avaliação prévia, né? Vamos pegar o caso aí do FIES, Financiamento Estudantil. Esse programa cresceu como um cogumelo, né? Chegou a custar 13,7 bilhões em 2014 e, de repente, desmoronou por falta de recursos financeiros. Desde o começo, esse programa não foi adequadamente avaliado. Até hoje, a gente não sabe se quem ganha o subsídio são as escolas privadas ou, efetivamente, são os alunos, né? Não se sabe se o tamanho foi adequado, se as regras eram excessivamente benevolentes, excessivamente frágeis, e, no entanto, foi se ampliando o programa, né? Isso não é uma despesa primária, porque é um empréstimo aos alunos, mas se os alunos lá na frente não pagarem, isso vai virar default e vai virar uma despesa primária, né? Financiamento à indústria naval, já é a terceira vez na história do Brasil que se dá massivos financiamento à indústria naval, e o resultado é sempre o mesmo, né? Falência, não pagamento de dívida e não fixação, não sustentação dessa indústria. Os famosos financiamentos do BNDES, tudo isso soma uma conta bilionária, né? E que precisa ser previamente avaliado para que o orçamento não se torne cada vez mais rígido, cada vez mais difícil de gerenciar. E ainda não acabou o show de horrores, né? Eu gostaria de mostrar também os gastos tributários, né? Os gastos tributários que são conceituados como aquelas isenções e concessões de benefícios de caráter específico, que não são dados em toda a economia, mas para algum setor específico, somavam, no exercício de 2014, 250 bilhões de reais, ou 4,5% do PIB. Vou pegar aqui um exemplo, né, o terceiro da lista aqui, que são as desonerações da folha de salário. A desoneração da folha de salário foi uma política decidida dentro do âmbito dos gestores de política econômica, acharam que estavam fazendo uma boa política, sem a devida avaliação, desoneraram, mudaram a base de incidência do imposto de contribuição da Previdência Social. Foi basicamente uma decisão errada, que gerou ineficiência na economia e, ao mesmo tempo, um custo de 24 bilhões de reais só em 2014. E agora o governo luta desesperadamente para reverter a sua decisão e voltar a tributar, cobrar as contribuições previdenciárias com base na folha de salário, mas está tendo enorme dificuldade. Se houvesse um mínimo procedimento básico de avaliação prévia dentro de um processo orçamentário organizado, dificilmente essa política teria prosperado, ela teria que ter sido submetida a uma avaliação mais cuidadosa, né? O primeiro item da lista aí é Simples Nacional, né? Uma forma diferenciada e simplificada de tributação. Virou esporte nacional no Brasil, aumentar o limite máximo de faturamento no qual a empresa pode participar do Simples Nacional e, ao mesmo tempo, aumentar a base de atividades econômicas que pode participar do Simples. Daqui a pouco vai estar todo mundo no Simples Nacional. E é um sistema de tributação cumulativo, de baixa qualidade e que gera
grande inconsistência com os outros sistemas de tributação dentro da economia. Ou seja, é uma decisão de política tributária difícil, que tem os seus custos e que não é minimamente avaliado. É aprovado no Congresso a toque de caixa, porque nós não temos, mais uma vez, um sistema mínimo de avaliação de programas dentro do processo orçamentário. Então, para concluir, né, a reforma do processo orçamentário não é a solução para todos os nossos problemas, ela é um pedaço da reforma fiscal. Nós não podemos abrir mão de reforma da Previdência, reforma tributária, fortalecimento da lei de responsabilidade fiscal e outras reformas. Mas ela tem uma grande contribuição a dar. Ela aumenta o realismo e a credibilidade do orçamento, né? Ela acaba com os contingenciamentos bilionários e os restos a pagar excessivos, desde que você consiga um método para fixar a receita de forma realista. Você restringe a criação de novas despesas em programas de duvidoso efeito sobre a economia, né? Aumenta a qualidade do gasto, em especial no processo de investimento, e reduz os custos administrativos do processo orçamentário. Apenas, eu vi que eu pulei uma parte, para concluir como, né, eu estou centrando toda a minha argumentação no fato de que a gente precisa ter uma receita orçamentária adequadamente estimada. Como fazer isso, né? Uma forma já foi mostrada na apresentação do professor Downes de manhã, que é através de instituições fiscais independentes, né? Se o Executivo e o Legislativo têm uma tendência a superestimar a receita, uma possibilidade é você criar uma instituição técnica independente que vai apresentar as suas próprias estimativas de receita e vai confrontar essas estimativas com a do Executivo e do Legislativo. Aí existem vários modelos. Tem um modelo em que simplesmente vai para o debate, né? A instituição independente não tem poder normativo nenhum, só apresenta a sua estimativa. Há outros modelos em que a receita que a instituição fiscal independente estima tem que ser aquela colocada no orçamento. Então, isso é uma questão de discutir o que seria melhor para o Brasil. Outra forma de tentar tornar a receita mais realista é retirar o poder do Congresso de colocar novas despesas, uma vez que a receita foi superestimada. Então, uma sugestão é a seguinte: você fixa a receita na lei de diretrizes orçamentárias, e aquela que foi definida na lei de diretrizes orçamentárias é a que vai valer para o orçamento. Se for possível, do momento da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias até o orçamento, se houver algum motivo para reestimar receitas, essa nova receita vai ser alocada pelo Poder Executivo, de modo que o Legislativo não vai ter incentivo nenhum para jogar essa receita para cima, porque ele não vai ter poder de alocar isso. Claro que tudo isso gera, como o professor Carlos Ivan falou pela manhã, reações, e as pessoas encontram outro caminho de jogar o jogo. Mas isso é um jogo, é uma forma de tentar ir aperfeiçoando o modelo e criando mecanismos que nos tirem desse total irrealismo orçamentário que a gente vive hoje. É isso aí, muito obrigado. O Marco chamou a atenção para duas coisas que são muito importantes nessa discussão. Uma é que qualquer esforço de avançar na reforma orçamentária começa pela receita. Começa por estimativas de receitas que sejam críveis, que sejam confiáveis, né? E, entre outras coisas, a discussão da receita no Brasil deixou de ser relevante há muito tempo, né? A gente que começou um pouco mais cedo nessa vida, né, sabe que antigamente o Congresso discutia as estimativas de receita seriamente, quer dizer, olhava os parâmetros, haviam comissões, fazia audiência pública para discutir se as estimativas eram ou não eram razoáveis, né? Nunca mais falou nisso, deixou de se... Passou a não credibilidade, passou a ser conveniente, como você falou, para o jogo que está aí armado entre o Executivo e o Legislativo, né? E a outra coisa é o impacto futuro de projetos que estão sendo ou iniciados ou concebidos, né? Eu me lembro sempre de uma expressão que foi utilizada por um dos analistas orçamentários americanos, muito conhecido há algum tempo atrás, chamado Aaron Wildavsky, que algumas pessoas vão se lembrar dele, né?
que falava assim do nariz do camelo. O nariz do camelo era uma analogia com aquela coisa que começava aparentemente muito pequena e que no longo prazo ou no médio prazo, quando você conhecesse o bicho inteiro, ia ver que ele era muito grande. Que a ideia do nariz do camelo é porque o camelo é um bicho enorme com um nariz muito pequenininho. Se você vê o nariz do camelo atrás de uma porta, você não tem a mínima ideia do tamanho do bicho que vem depois. Então, essa expressão ele usava para esse fato. Você faz um estudo de viabilidade econômica de um projeto, que o estudo representa 1%, sei lá, do custo total da obra que vem depois. Mas uma vez que você aprovou o estudo de viabilidade, depois vem a pressão para que a obra seja feita, né? O nosso amigo Rubens, por favor. Bem, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite do Armando Cunha e do Fernando Rezende para participar desse seminário e, muito mais importante também, parabenizá-los pelo tema que foi escolhido, pela relevância dos trabalhos que eles têm publicado nessa área, do qual também tenho participado há algum tempo. Eu vou começar com essa questão das receitas, fazendo uma pequena observação para não perder o fio da meada. Nós acompanhamos muito detidamente o caso da Alemanha, que é um caso que a gente poderia estudar aqui no Brasil. Eu acho que o ministro, que esteve aqui nesse auditório há 10 dias atrás, conversou sobre esse assunto e hoje ele formalizando o focus fiscal, eu acho que ele está indo um pouco nessa direção. O sistema na Alemanha funciona da seguinte forma: o governo elege alguns entes do setor acadêmico para que estes entes, em geral, centros de pesquisa ou escolas, provejam, ao final de cada ano, estimativas das receitas. Então, tem lá em Kiel, tem em Mannheim, tem o IFO lá em Munique e assim por diante. Ao final do período, o governo recebe um apanhado desses estudos, mas também uma espécie de consenso final dos centros. Esses centros são parcialmente remunerados por isso. Eles ganham alguma coisa em torno de 200 mil euros para fazer isso o ano inteiro. Não é só isso que eles fazem. Fazem também outras análises de política macroeconômica. E o mais interessante, o ministro das Finanças poderá acatar ou não este número resultante do trabalho dos vários centros acadêmicos. Entretanto, se não acatá-lo, deverá dizer por que assim procedeu, ou seja, deverá justificar como é que ele tem uma estimativa melhor do que o trabalho conjunto dos seus centros de maior excelência no país. Nós poderíamos perfeitamente, e eu acho que o focus fiscal é um primeiro passo nessa direção, caminhar para um sistema mais ou menos desse tipo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de fazer, porque nós recebemos aqui o Dennis Snower, que é o chairman lá do departamento de Kiel, recebemos professores de Mannheim, e é um sistema realmente que tem funcionado muito bem na Alemanha. Acredito que poderia, com a devida licença a Montesquieu, que cada povo deve encontrar suas próprias soluções, acredito que poderíamos adaptá-lo para o Brasil. Bem, feito essa observação, eu gostaria de contextualizar onde nós nos encontramos. No cafezinho, conversando com meu colega José Roberto, que teve que sair para ir em outro seminário, ele me disse: Rubens, eu sinto falta na discussão no Brasil de discussões mais macro, que vejam a questão orçamentária, a questão fiscal, a questão monetária, numa perspectiva mais macroeconômica. Como essa é a minha área de atuação, eu vou tentar
ver se eu preencho um pouco desse espaço. Qual é a contextualização necessária? Retrocedamos algo em torno de 12 meses. Nós estávamos numa situação em que o que estava sendo feito ainda em outubro do ano passado era muito diferente do que nós estamos tentando, pelo menos, fazer agora. Quer dizer, houve um progresso que tem sido pouco lembrado, acredito, na imprensa, nos seminários. Hoje em dia não se contemplam mágicas, não se contemplam crescimentos baseados em desonerações fiscais que não são discutidas no Congresso. Há um plano muito bem delineado de reformas para melhorar o grau de factibilidade de inovações e também de iniciativas econômicas, que está à disposição, foi feito pelo Ministério da Fazenda e está à disposição de todos. É claro que nós temos uma dificuldade política de implementá-lo, mas o ponto que eu quero fazer é que não estamos contemplando hoje, pelo menos a equipe que está no poder, há aqueles que querem mudar a equipe e possivelmente contemplar mágicas, mas mágicas não estão sendo contempladas. Outra coisa, o câmbio se desvalorizou, nós estamos passando de um déficit na balança comercial de 12 bilhões para um superávit em torno de 6 a 7, 9 bilhões. Isso é um outro grande progresso. As pessoas vinham aqui para o Brasil, os não residentes, e ficavam reclamando, e nós também, do preço de bens não transacionáveis, aluguéis, serviços em geral, porque eram preços absurdos. Hoje em dia, a coisa já está um pouco mais no lugar. Quer dizer, nós já estamos com uma moeda mais desvalorizada e estamos reduzindo o déficit na conta corrente de alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares do ano passado para alguma coisa em torno de 60 a 70 bilhões de dólares. E isso também é um grande avanço, porque a gente não pode controlar a inflação com o artifício de colocar aqui dentro 100 bilhões de dólares de bens e serviços para fazer frente ao excesso de demanda, tirando um papel do bolso e dizendo que vai pagar no futuro. Isso é muito fácil, porque implica em trocar futuro por presente, coisa que nós fazemos com muita facilidade. Mas é preciso ser menos míope e reduzir esse déficit na conta corrente. Então, a contextualização que eu faria é o seguinte: nós estamos indo, pelo menos nas propostas técnicas, não necessariamente nas consecuções políticas, para um caminho bem diferente do que nós tínhamos há um ano atrás. A conta corrente do balanço de pagamentos, o fato de não se contemplarem essas medidas como foram aqui muito bem colocadas pelo Marcos, pelo menos em termos das proposições, e a questão de que nós estamos com o câmbio mais no lugar. Bem, feita esta contextualização, o que nós vemos hoje em dia no noticiário econômico? Há uma discussão sob um ponto de vista de um trabalho feito lá atrás por 2 economistas americanos, de que se chama dominância fiscal. Dominância fiscal é um processo no qual o Banco Central perde a possibilidade de, com credibilidade, prefixar a taxa de inflação, pré-determiná-la. Por que ele perde? Porque o governo, no caso de dominância fiscal, ele não consegue colocar dívida pública suficiente, mesmo que eleve os juros, a um ponto no qual elevações de juros são percebidas como aumento da probabilidade de default, e com isso as contas não fecham, ninguém em sã consciência acredita na possibilidade de que salários não sejam pagos ou benefícios previdenciários não sejam saudados, e aí, nesse ponto, o Banco Central tem que fazer
um aporte de imposto inflacionário, portanto, a inflação é aquela que satisfaz as necessidades das contas públicas. Isso eu estou descrevendo o processo. A questão é, nós estamos num processo de dominância fiscal? Acredito que não. A questão está sendo muito precipitadamente colocada. Não estamos. Por que não estamos? Ora, é claro, basta ver as projeções do Focus para 2016. Qual é a inflação que está lá do mercado? 6%, 5%, 7%, mas não é alguma coisa superior a 10%. Então, claramente, as pessoas acreditam que o Banco Central tem condições, sim, de controlar a inflação no ano que vem, e, a meu ver, esse uso do termo dominância fiscal é precipitado e, saindo da esfera acadêmica, é inadequado, traz uma instabilidade adicional. Acredito, entretanto, que devemos pensar numa outra coisa, que é uma experiência que, pela primeira vez, o Brasil está vivendo. Qual é esta experiência? Eu a chamo de cirrose fiscal. Por que uma cirrose fiscal? Ela conjuga leniência fiscal com taxa de câmbio flexível. E por que isso é uma cirrose fiscal? Para entender a resposta a esta pergunta, eu retrocedo ao século passado. O que aconteceu com a Inglaterra quando tentou manter o preço do ouro na cotação anterior à Primeira Guerra, depois de ter feito vastos gastos para fazer frente ao aumento de necessidades militares da Primeira Guerra? Quando chegou em 1931, houve uma súbita desvalorização da Libra em função do fato de que aquela taxa de câmbio estava valorizada demais, a Libra estava muito cara vis-à-vis o ouro. Então, aquilo gerou um déficit, e ao mesmo déficit na conta corrente, ao mesmo tempo uma especulação contra a Libra, que dá não uma cirrose, mas um infarto. VUPT, a taxa de câmbio se desvaloriza rapidamente e você tem uma clara percepção naquele dia de que algo muito sério está acontecendo com aquele paciente. Me desculpem o paralelo com a medicina, que pode parecer inadequado, mas o que eu quero chamar a atenção é que sistemas de leniência fiscal acoplados à taxa de câmbio fixa são muito mais fáceis de serem percebidos. Se não quiserem ir para a Libra esterlina, podemos ir mais recentemente para o real em 1999, em que houve aquela súbita desvalorização, ou para o caso brasileiro de 7 de dezembro de 79, desvalorização de 30%, 16 de fevereiro de 1983, desvalorização de 30%, sempre uma coisa óbvia, um susto que todo mundo toma. E é por isso que eu uso esse termo infarto, porque um infarto é uma coisa súbita. Entretanto, mas porém, e todavia, quando o câmbio é flexível, a leniência fiscal não se mostra nas suas consequências nefastas com tanta clareza. E aí eu uso esse termo de uma cirrose, porque a cirrose ela mina aos poucos. O que acontece quando um país tem uma leniência, um descontrole fiscal com taxa de câmbio flexível? O processo é bem diferente da taxa fixa. O Banco Central eleva o juro de forma a fazer frente à necessidade de conter a inflação, já que há leniência fiscal. Com isso, atraem-se capitais internacionais que valorizam a moeda doméstica, tornando a vida dos produtores nacionais muito difícil. Começam a entrar brinquedos e calçados de países da Ásia com muita facilidade, eles têm que fechar as portas, e os exportadores também, com o câmbio
muito valorizado, como existia até recentemente, e um déficit na conta corrente de 100 bi deixa isso muito claro, os exportadores têm dificuldades de exportar. Com isso, a indústria vai começando a minguar. É como se fosse um fígado da economia que começa a não dar mais a energia necessária. Repara, não existe uma notícia dizendo câmbio se desvalorizou em 30%, aí todo mundo fala alguma coisa estava errada. Não existe isso. É um processo sorrateiro que mina as bases da produção, porque as despesas públicas, através da elevação do juro, minam exatamente aquelas despesas do PIB que geram aumentos de produtividade e geração de inovações. Quais são elas? O investimento privado e as exportações, que se reduzem quando eu elevo o juro. O investimento, porque responde negativamente ao juro, e as exportações, porque respondem negativamente à valorização cambial decorrente do aumento de juros, já que isso atrai capitais para o país. O que nós estamos assistindo agora é exatamente um processo de fim o fim de um processo muito complicado em que essa cirrose fiscal mina a indústria, mina a capacidade de competição e torna o país muito dependente e muito demandante de uma reforma fiscal. Aí eu vou também naqueles 80%, Marcos, que a gente tem que ver, como você muito bem colocou, mas também esses 20% restantes, os 14% mais factíveis de controle e os 6% menos factíveis de controle, a reforma fiscal pode ajudar a reforma orçamentária pode ajudar dos dois lados. Na questão dos 20%, o Marco já colocou. Na questão dos 80%, porque o orçamento deve ser visto como um instrumento da gestão macroeconômica. Quando o ministro vai a público e vai ao Congresso para defender o corte A ou B, esse desgaste é um desgaste muito grande e que não precisaria acontecer se nós tivéssemos princípios orçamentários. Por exemplo, em 1985, o Reagan baixou os impostos, fez lá o seu programa de crescimento com baixos impostos e assim por diante, levou a uma situação parecida com o Brasil, em que havia um déficit na conta corrente e um déficit fiscal muito grande nos Estados Unidos, com o mesmo câmbio flexível que nós temos hoje. 3 senadores, o Graham, o Rudman e o Rawlings, se puseram no contexto do Congresso, que eram senadores, não eram ministros da Fazenda, se puseram a conceber um plano, o plano Graham, Rudman, Rawlings, para que os Estados Unidos pudessem emergir daquela dificuldade. Não deu muito certo no começo, houve o Graham, Rudman, Rawlings I, Graham, Rudman, Rawlings outro, mas em 1990 houve o Budget Performance Act, esse sim, muito bem trilhado. E lá, nesse sistema, os 20% eram tratados da seguinte forma: se você excedê-los, todas as despesas serão cortadas par e passo com o excesso. Ou seja, se você for para 105% nesses 20%, divide tudo por 1,05, acabamos a conversa. Across the board. E nas despesas dos 80% que o Marcos mencionou, as despesas do entitlement, como dizem lá, fez-se uma coisa simples. Você tem que ter o equilíbrio do orçamento. Então, se há, por exemplo, uma desoneração tributária, automaticamente tem que haver um aumento de outro lado ou uma redução de despesa. E se há um processo qualquer de elevação do gasto da Previdência, automaticamente tem-se que dizer de onde que sai. É um pouco diferente no Brasil. No Brasil existe uma lei de ceia orçamentária, é um imposto
gerando o aumento da despesa na maior parte dos casos, porque a lei de responsabilidade fiscal ela pensou muito na questão do equilíbrio macro, mas não fez a provisão adequada para o equilíbrio micro, para a parte de não ter as despesas passando a partir de certo ponto. Esse processo que eu descrevi é um pouco diferente. Não é a receita gerando a despesa, é a despesa que você começa através de um acoplamento da Previdência ao salário mínimo e o aumento do salário mínimo. Você tem que dizer, então, o que vai acontecer é que você precisa tirar isso de outro lugar. Então, o ministro não precisa ter esse desgaste, porque esse é um debate restrito ao Congresso Nacional. E, na ausência disso, nós temos uma dificuldade enorme de fazer mudanças. Essa dificuldade tem também, claramente, muito a ver com o presidencialismo. A história nossa, desde a Noite da Agonia, em 1824, quando Dom Pedro mandou invadir o que seria o Congresso, tentando fazer a primeira Constituição, até hoje em dia, passando por todos os golpes, todas essas coisas, mostra que nós temos muita dificuldade em fazer modificações necessárias no regime atual. Isso não é nenhuma novidade. Nos Estados Unidos também tem essa dificuldade. Existe o professor lá de Yale, por exemplo, Akerlof, que escreveu outro dia um artigo chamado Bye Bye Montesquieu, e fazendo grandes elogios ao parlamentarismo, em particular o alemão, não tanto o inglês, mas mais o alemão. E o Woodrow Wilson, que tanto como presidente da Universidade de Princeton e como governador de New Jersey, como presidente dos Estados Unidos, sempre se colocou de forma muito clara, preocupado com a dificuldade que gera o sistema tripartite, judiciário, executivo e legislativo em encaminhar reformas rápidas e necessárias. No passado, nós resolvemos isso da pior forma possível, com apelo à violência institucional. Felizmente, esta alternativa não se contempla hoje em dia, exceto em casos muito drásticos que, vez ou outra, são apresentados. Mas, na maior parte dos casos, não existe essa alternativa. Então, é necessário, através do trabalho nas instituições, como o caso da instituição orçamentária, que nós possamos vislumbrar essas modificações rápidas, porque o tempo está passando, os nossos filhos estão crescendo, estão querendo ir para outros países, e isso é uma coisa muito complicada realmente. É preciso que nós saibamos resolver os problemas que temos para resolver. Eu fiz aqui uma pequena preleção que eu vou passar, apenas para que seja visto o seguinte. Nós temos hoje em dia, em termos com a inflação de 10%, para falar dessa questão do quando o Banco Central perde o limite, a discussão é precipitada, mas ela é academicamente pertinente, não é pertinente na esfera política ainda, mas na esfera acadêmica. E o que é interessante observar é que, mesmo com essa inflação baixa, essa barra vermelha me diz o imposto inflacionário colhido pelo Banco Central. O imposto inflacionário são os juros reais negativos pagos pela base monetária. Hoje em dia se situam em torno de 15 bilhões de dólares, em 2014. E a previsão para 2015, é de alguma coisa em torno de 22 bilhões de dólares. E aquele quadradinho verde são as transferências inflacionárias, que são captadas através do juro real negativo pago pelo excesso de depósito à vista sobre encaixes totais dos bancos comerciais. A soma de imposto inflacionário, quadradinho vermelho, mais o verde,
é o que nós pagamos por sermos obrigados institucionalmente a fazer nossas transações numa moeda que se deprecia à ordem de 10% ao ano. Para que todos entendam, se eu tenho R$100 e compro 100 laranjas e mantenho esses recursos no meu bolso ou em depósito à vista, ao final do ano eu continuarei tendo os mesmos R$100, mas o preço da laranja, que era R$1, se a inflação é 10%, vai para R$1,10. Como eu terei ao final do ano os mesmos R$100, eu não mais comprarei 100 laranjas como eu comprava ao início do ano. Eu comprarei 100 dividido por 1,1. Portanto, alguma coisa aí perto de 90. Essas 10 laranjas me foram subtraídas em função de eu usar uma moeda que perde valor ao longo do tempo. Esta perda é, hoje em dia, da ordem de 23 bilhões de reais, mas o que é interessante é que, se nós compararmos com o Bolsa Família e compararmos com Minha Casa Minha Vida, que se situam numa faixa perto disso, o que esse gráfico está mostrando? Que alguns ganhos sociais obtidos através de programas de concentração, de distribuição de renda, estão sendo automaticamente subtraídos da população. Claro que os atores não são os mesmos. Aqueles que recebem o Minha Casa Minha Vida ou o Bolsa Família não são a totalidade daqueles que usam moeda nacional. Mas, se a gente esquecer isso, é curioso observar como, mesmo com uma inflação ainda baixa, em 2015, quer dizer, baixa para os que a gente tinha no passado, pelo amor de Deus, muito alta, mas baixa em relação ao passado, mesmo com essa inflação de 10%, nós já estamos num limite de imposto inflacionário mais transferências inflacionárias, basicamente do mesmo montante do Bolsa Família, 20 e poucos bilhões de reais. Então, você estava dando com uma mão e tira com a outra mão. O que você observa nesse processo é um fato muito simples. Imaginem uma ilha com 10 pessoas e essas pessoas não fazem nada, ficam paradas e não fazem nada. O PIB é igual a zero, o consumo é igual a zero, o investimento é igual a zero. Mas antes de todo mundo morrer de fome no final do primeiro dia, o sujeito tem uma ideia. Tem uma ilha ali do lado. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trazer daquela ilha 10 cocos e nós vamos pagar aquela ilha com um papelzinho dizendo que nós devemos 10 cocos. Quando eu faço isso, as importações de cocos serão iguais a 10. Eu assumo que cada pessoa come um coco. Então, o consumo também é igual a 10 cocos. O PIB dessa ilha é zero, porque ninguém faz nada. Fica todo mundo parado, trazendo coco da outra ilha e comendo coco da outra ilha. Bem, qual é o problema desse processo? Suponha que eu defino a classe média como sendo aquela que consome acima de meio coco. Antes do processo se iniciar, dessa pessoa ter a ideia de passar um papelzinho para outra ilha, pegar 10 cocos para dar para todo mundo, cada um fica com um coco e come seu coco, a renda per capita daquela ilha era igual a zero. Me perguntem como é que eles sobreviviam, mas, por hipótese, era igual a zero. Quando eu fiz um endividamento com o futuro, dando um papelzinho no valor de 10 cocos para que ele receba no futuro, se ele vai receber ou não é problema dele, cada um consumiu um coco, todo mundo virou classe média. O problema todo é que isso tem um limite. Chega a um ponto em que aquele sujeito da outra ilha começa a desconfiar. Espera aí, todo ano você me manda um papelzinho aqui, dizendo que deve 10 cocos, a dívida já está chegando a 12 mil cocos. Eu estou começando a achar que esse seu papelzinho não tem valor algum e que você jamais vai me pagar isso. Aí, isso é a queda do investment grade. Aí
imediatamente ele já não empresta mais os 10 cocos, talvez 5 no primeiro ano. Aí o que acontece? 5 dividido por 10, meio. Todo mundo já está no limite da classe média. Depois ele só dá 2. 2 dividido por 10, 0,2. Todo mundo, a classe média sumiu. Por quê? Porque o endividamento que permitia aquela classe média existir, classe média aí sendo definida aquela que consome meio coco por ano ou mais, sumiu. O credor não mais aceita aquilo. Então, esse processo, de certa forma, nós passamos por isso quando nós tivemos toda essa trajetória de aumento da renda percebida. Nós nos sentimos mais ricos, mas pegamos o déficit na conta corrente, que são esses papeizinhos que eu dou para os não residentes, e passamos para 100 bilhões. Agora, já está passando de 100 para 60. A classe média está começando a ver que aquilo ali era um conceito emprestado do futuro, que não existia uma garantia de que aquilo ali ocorreria. É claro que houve também os termos de troca, mas eu estou prescindindo dessa explicação e estou me atendo só à questão do déficit na conta corrente. Então, esse processo é dificílimo você migrar de um carrinho pequeno para um carrão grande e depois voltar para o carrinho pequeno. Essa é a nossa dificuldade atual. É como fazer para convencer as pessoas que aquela passagem do Fusquinha para o Mercedes tem que voltar e que as pessoas já se acostumaram com aquilo. Essa é a nossa dificuldade. Para isso, nós vamos ter que ter uma concentração de forças muito grandes, políticas. A dominância não é fiscal, a dominância é política. E tentarmos chegar a um consenso sobre este processo de voltar para o Fusquinha. Por quê? Porque os termos de troca sumiram, aí você ficou mais pobre mesmo, e o recurso ao futuro reduziu-se em função da maior desconfiança do credor externo que comprava aqueles papelzinhos para te dar os 100 bilhões de dólares aqui dentro. Então, a reforma orçamentária é um passo importantíssimo nesse sentido. Por quê? Porque ela torna a discussão política do processo intrínseca ao poder que precisa discutir a questão, que é o poder legislativo. Nos Estados Unidos, de 1789 até o Woodrow Wilson, 1921, final último ano dele, a predominância do orçamento era todo legislativo. Depois da Primeira Guerra, de 1921 até 1974, quando o Nixon ficou muito enfraquecido, era executivo. Mas aí, quando o Nixon se enfraqueceu, pouca gente sabe disso. O que os Estados Unidos fizeram? Fizeram isso que todo mundo fica falando aqui no Brasil: acabar o